Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos aqui nessa noite, para nos alegrarmos em comunhão uns com os outros, mas principalmente para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Esse Deus que é santo, que é digno de merecer toda a honra, toda a glória, digno de receber toda a honra e toda a glória, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Amém? Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Até aqui. Amém? Jesus conforta os seus discípulos, dizendo que ele estaria indo, mas que um dia ele voltará e que ele vai voltar para nos receber, pois somos seus discípulos, né? E isso nos conforta, isso nos traz consolo, isso nos traz esperança. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa de que Jesus, assim como ele foi assunto aos céus, ele voltará para buscar o seu povo, ele voltará para buscar a sua igreja. Todo aquele que nele crê, todo aquele que o recebeu e o receber, né, até a sua vinda, ele, como Senhor e Salvador das suas vidas, ele nos receberá. E onde ele estiver, nós também estaremos com ele. Amém? Que nós possamos a cada dia nos apegar a essa expectativa, nos apegar a essa promessa de que um dia estaremos face a face com o nosso Senhor. E que tudo aqui será passado, todas as lutas, todas as dores, todo o sofrimento, né, tudo passará, mas um dia reinaremos com o nosso Senhor. Que o nosso coração possa viver nessa expectativa, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, porque enquanto o Senhor não volta, nós estamos nos reunindo. Nós estamos em comunhão uns com os outros, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo dia após dia a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos. Ó Deus, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia. Agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade. Agradecemos pelo teu amor para conosco, esse amor tão grandioso que escolheu nos resgatar, que escolheu nos redimir. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por isso e reconhecemos, ó Deus, que não merecemos. Reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, que pecamos, ó Deus, muitas vezes por pensamentos, por palavras, por ações, até mesmo, ó Deus, por omissões. Por isso carecemos da tua graça sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que a cada dia o Senhor possa estar nos limpando, nos purificando, nos santificando para o louvor da tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua promessa, a promessa feita, ó Deus, a cada um de nós que recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A promessa de que Cristo voltará para nos buscar, voltará para que um dia possamos reinar no teu reino de justiça, no teu reino de amor, no teu reino, Senhor, de paz. Ó Deus, esse mundo é vão, esse mundo, Senhor, é passageiro e nele temos tantas lutas, tantas dores, tantas preocupações, tantos temores, ó Deus. Mas em Ti nós podemos descansar, mas em Ti nós podemos, ó Deus, esperar com confiança,
um dia tudo isso aqui passará e estaremos face a face contigo, estaremos em teu reino de justiça. Nós ansiamos por isso, Senhor. Nós desejamos o dia em que todo o teu povo reunido, ó Deus, de todas as línguas, tribos, raças e nações, ó Deus, estarão reunidos louvando e declarando a tua santidade. Ó Deus, nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Ó Deus, como costumo dizer, ensaiando para esse grande dia. Ó Deus, que por tua graça e tua misericórdia o Senhor nos visite, o Senhor nos renove, nos fortaleça, a fim de que possamos viver, ó Deus, aqui na terra, ó Deus, esperançados em ti e com os nossos olhos fitados no Senhor. Em nome de Jesus, nos fortaleça nessa noite, renova as nossas forças, ó Deus, essa oração que fazemos a ti, traz alegria àquele que está triste, traz força ao cansado, mas não nos deixe sair daqui, ó Deus, da mesma forma que entramos, que saiamos revigorados pelo poder que há em tua doce presença, pelo poder que há no nome santo de Jesus. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Como é bom ter essa esperança, essa viva esperança em nossos corações. Nós possamos a cada dia desejar isso, ansiar por isso, amém? Vamos nos colocar de pé para juntos adorarmos ao nosso Deus. Vamos nessa noite declarar que não somos nada, porque de fato sem o Senhor nós não somos nada e nada podemos fazer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa os teus rios passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores.
Ele vem, somente Ele, mais ninguém.
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Boa noite, irmãos, graças a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor hoje num livro muito mais fácil de abrir, Gênesis, e o capítulo 1 ainda, gente. Gênesis capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e a separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizeram separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus o abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos,
segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Bendizemos ao Senhor, Deus. Tu és o Deus digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Por isso nós entregamos a Ti os nossos louvores. Ó Deus, Tu és o Deus digno da nossa fidelidade, mesmo quando, ó Deus, às vezes somos infiéis ao Senhor. Por isso entregamos a Ti, ó Deus, ó, dos dízimos e ofertas, ó Deus, em forma de gratidão, de adoração, de fidelidade ao Senhor. Ó Deus, e agora quando a Tua palavra que foi lida, ó Deus, ao ser ministrado, Deus, possa falar aos nossos corações, possa nos edificar e nos ensinar nessa noite, ó Deus, para o louvor da glória do Teu nome, para que o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus, no nosso meio. É o que desejamos nessa noite, e é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Quando nós abrimos a Bíblia, nós não encontramos uma definição de Deus, nem mesmo Ele se apresenta. Ele não começa Gênesis dizendo: opa, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou Deus, eu vou estar dando um jeito nessa terra porque ela está sem forma e vazia, eu sou todo poderoso e por isso eu quero que vocês me sigam. Ele não começa dizendo essas coisas, mas ele começa com uma declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não se apresenta, ele já se coloca como um Deus existente e que declara que no princípio foram criadas todas as coisas, os céus e a terra. A Escritura também não começa com o homem, não começa com o pecado, também não começa com a redenção, mas com Deus falando e com Deus criando. Para muitos irmãos, Gênesis 1 é apenas um relato sobre a origem do universo, é apenas um livro histórico. Porém, à luz de toda a revelação bíblica, especialmente do Novo Testamento, aprendemos que a criação já aponta para Cristo. Jesus mesmo afirmou que são elas que testificam a respeito dele. Em João 5,39 ele diz: são elas que testificam de mim. Ele está falando do Velho Testamento, do que está escrito antes mesmo de se iniciar a escrita do Novo Testamento. Portanto, ao lermos Gênesis 1, não estamos apenas
diante do começo da história, mas nós estamos diante do início da revelação de Cristo como Verbo eterno de Deus. Não é apenas a revelação da criação, mas é a revelação de Cristo como Verbo eterno de Deus. Amém? E o texto inicia: disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui, irmãos, Cristo é o agente da criação. Deus cria pela sua palavra. A criação não acontece por esforço, não acontece por luta, nem mesmo por acaso, mas pelo poder do falar de Deus. O Novo Testamento lança entendimento sobre tudo isso, porque ele diz em João capítulo 1, verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João já nos apresenta que a criação revela a Cristo. Cristo é o agente da criação. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16 vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas. Em Hebreus 1,3 diz: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é o agente da criação. A palavra criadora de Gênesis não é impessoal, ela é o Filho eterno, o Logos. João Calvino ele diz assim: não há dúvida de que Deus criou o mundo por meio do seu Filho, pois a palavra é a sabedoria eterna de Deus. Irmãos, Cristo não está na história apenas em Mateus. Ele está presente desde a criação do Senhor. A nossa vida, irmãos, não começou do nada. Você não é fruto do acaso, da sorte, ou apenas da decisão de um pai ou de uma mãe de querer ter filhos. Nós fomos criados por Cristo e para Cristo. Nós fazemos parte dessa criação. Sua vida tem valor, mesmo quando você se sente pequeno. Sua vida não é coma hoje e morra amanhã. Sua vida tem propósito, mesmo quando você não entende as coisas, mesmo quando você não entende tudo. Muita gente vive como se fosse dona de si mesmo, dizendo: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas Gênesis, esse texto nos lembra que nós pertencemos àquele que nos criou. Por isso nós podemos dizer: nós pertencemos a Cristo, porque Cristo é o agente da criação. Amém? Cristo é o agente da criação. Estava na criação. A criação revela o Cristo a quem nós servimos. E aí, irmãos, o texto vai dizer que havia trevas. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Antes da luz havia trevas, havia caos, havia vazio. Irmãos, isso não é apenas cosmológico, isso é teológico. As trevas representam a ausência de ordem, representam a ausência de vida, a ausência da revelação. Eu não sei quantos perceberam na leitura que aqui nós estamos falando de que no primeiro dia Deus disse o quê? Haja luz. E interessante que o sol e a lua foram criados no quarto dia. Conseguiram perceber isso?
Se vocês forem ver lá no versículo 16, se eu não me engano, no versículo 16, fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o maior para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Deus no primeiro dia diz: haja luz, e houve luz. Mas Ele só criou o sol no 4º dia da criação. Aqui, irmãos, quando Deus cria a luz, Ele estabelece o primeiro grande sinal da redenção. O Novo Testamento, ele interpreta essa luz cristologicamente, apontando para Cristo. Ou seja, em João capítulo 8, verso 12, ele diz, o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. O povo que jazia, em Mateus 4,16 diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Paulo vai dizer em 2 Coríntios: Deus brilhou em nossos corações. A luz que resplandece no primeiro dia da criação aponta para Cristo. Hermann Bavinck, não sei dizer esse nome direito, a criação, diz assim: a criação já contém os princípios da redenção. A luz do primeiro dia aponta para a luz que haveria de brilhar em Cristo Jesus. Porque há aqui uma separação entre não dia e noite, mas aqui há uma separação entre luz e trevas. Aquele que está em Cristo permanece na luz, mas aquele que está em trevas vive sem direção. Aqui está apontando para Cristo, o caminho da redenção. Cristo está no início da criação e Ele é revelado já no primeiro capítulo de Gênesis. Irmãos, assim como no princípio a luz não nasce das trevas, ela vem de fora pela palavra de Deus. Da mesma forma, a salvação não brota do coração humano, mas da iniciativa soberana de Cristo. Antes da luz havia trevas, e isso fala da nossa vida sem Cristo. Nós vivíamos sem enxergar o caminho, nós vivíamos sem direção. Sem Jesus, irmãos, a pessoa vive, a pessoa trabalha, a pessoa constrói, mas vive no escuro, sem direção, sem paz verdadeira, sem propósito. Sem propósito. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão confusas? Quantas pessoas hoje estão angustiadas, não sabem para onde estão indo, estão caminhando a passos largos para o inferno, porque não sabem para onde vai, estão sem a luz do mundo, estão sem a luz de Cristo, não sabem para onde estão indo, e Jesus é a luz que Deus fez brilhar. Quando Cristo entra na vida, a escuridão começa a ir embora. E isso aqui, irmãos, nos ensina 2 verdades práticas. A primeira delas: não precisamos fingir que está tudo bem. Podemos vir como estamos. A segunda é que só Cristo pode iluminar o coração do ser humano. A pergunta é simples: há alguma área da minha vida que ainda está escura porque não entreguei a Cristo? Porque Cristo é a luz que nos dá a direção. Cristo é a luz que dissipa as trevas. Cristo é a luz que nos santifica. Cristo é a luz que nos guia, que nos faz reconhecer quem realmente somos. Cristo é a luz que ilumina a nossa sujeira e nos faz compreender quem realmente somos e nos santifica para a sua glória. Existem áreas das nossas vidas, irmãos, que precisam da luz de Jesus. Porque aonde há trevas, quando a luz chega, ela se dissipa, as trevas se dissipam, porque a luz do Senhor chegou. Ele é a luz do mundo. Aquele que me segue jamais em trevas andará.
Amém? A terceira verdade que nós encontramos nesse texto é que Cristo é o centro da ordem e da harmonia da criação. O texto vai dizendo que Deus separa a luz das trevas, água de águas, terra seca dos mares. Tudo é feito com ordem, com propósito, tudo é feito com direção. Paulo mesmo declara em Colossenses 1,17: nele tudo subsiste. Cristo não apenas cria, ele mantém a coerência do universo. Sproul, ele vai dizer assim: sem Cristo, o universo não apenas perde sentido, mas ele deixa de existir. Ele deixa de existir. Sem Cristo. Quando nós tentamos viver fora do senhorio de Cristo, nós experimentamos desordem. Somente sob Cristo a vida encontra harmonia. Somente sob Cristo a vida encontra propósito. A vida é estabelecida. Irmãos, Deus colocou ordem onde havia confusão. Ele separou, organizou, deu forma. E isso fala muito conosco, porque muitas vezes nós somos assim. Famílias bagunçadas, emoções bagunçadas, vida espiritual bagunçada. Mas existe uma boa notícia. A boa notícia é essa: Cristo não rejeita vidas bagunçadas. Ele transforma vidas bagunçadas. Mas isso só acontece quando nós deixamos Jesus ser Senhor, não apenas um socorro de emergência. Tem muita gente, irmãos, procurando Jesus como socorro. Muitos querem Jesus só para resolver seus problemas, mas a maioria não querem Jesus para governar a sua vida, para ser governador das suas vidas. Irmãos, assim como uma casa precisa de um dono para ter ordem, a nossa vida precisa de Cristo para ter ordem. Precisa de Cristo no controle para que as coisas funcionem. É Cristo, é o Senhor. É o Senhor quem esquadrinha o nosso coração, que tira toda impureza. É o Senhor que entra dentro do nosso ser e dissipa todas as trevas que há dentro do nosso coração. É o Senhor que entra na nossa mente e transforma nossas vidas, que muda o nosso caráter. Irmãos, tem muitas casas que estão no brinco, arrumadas, mas tem muitos corações dentro dela que estão bagunçados. Muitas mentes dentro dessas casas que estão bagunçadas. Estão vivendo só de aparência. Quem está mudando na nossa vida? Sou eu mesmo? Tem muita gente que diz assim: mas eu estou seguindo o meu coração. Tem muita gente que diz assim: o meu coração está dizendo para fazer isso. E a Bíblia diz: meu coração é enganoso. O nosso coração nos conduz a lugares que nós não deveríamos estar. O nosso coração é enganoso. Portanto, irmãos, por isso que Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Ele é quem governa a minha vida, Ele é quem me direciona, Ele é quem me aponta o caminho. A luz do Senhor é quem me aponta o caminho. Amém. A quarta verdade, irmãos, é que Cristo é a imagem perfeita que restaura a imagem caída. O verso 26 e 27 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceberam que está no plural? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Irmãos, aqui nós vemos um plural que aponta para a Trindade, plenamente revelada em Cristo. O homem foi criado à imagem de Deus, mas essa imagem foi corrompida pelo pecado. O Novo Testamento nos revela isso. Colossenses 1,15 vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a perfeição. Por isso Ele diz: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Em 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. John Owen ele vai dizer: a restauração da imagem de Deus no homem acontece somente pela união com Cristo. Irmãos, a nossa identidade não é encontrada em nós mesmos, mas em Cristo. A imagem perfeita. Fora dele, a imagem se distorce. Nele, em Cristo, a imagem é restaurada. O pecado fez o ser humano perder a noção do seu valor. Muitos se sentem inúteis, rejeitados, sem importância. Mas a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem é restaurada em Cristo Jesus. Isso significa, irmãos, você não é definido pelo seu passado. Você não é definido pelos seus erros. Você não é definido pelo que as pessoas disseram de você. Você é definido por aquilo que Cristo diz que você é. Um exemplo simples. Não sei quantos de vocês já pegaram uma nota rasgada, remendada com uma fita durex. Embora ela esteja rasgada, ela continua com o mesmo valor. Da mesma forma, irmãos, mesmo feridos pelo pecado, em Cristo, nós somos restaurados. Agora a questão é: temos vivido olhando para o que Cristo diz sobre mim ou para o que o passado diz? Porque a Bíblia diz, nós já estudamos sobre isso, que em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vivemos agora em novidade de vida. A novidade só em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós não somos mais os mesmos. Tivemos as nossas vidas e temos as nossas vidas sendo transformadas dia a dia, porque nós estamos sendo restaurados à imagem de Deus, porque Ele nos fez assim, sem pecado, mas o pecado nos corrompeu, o pecado corrompeu a natureza. Antes não existia abrolhos, antes não existia espinhos, mas agora existe por causa do pecado. Antes nós vivíamos em total harmonia com a natureza, mas nós sofremos as intempéries da natureza, nós sofremos, a natureza agora se torna um ambiente hostil, por causa do pecado, porque toda a natureza foi corrompida, toda a natureza foi corrompida, por causa do nosso pecado, por causa do pecado de Adão e Eva. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, porque em pecado nos concedeu a adoção. Em quinto e último lugar, Cristo é o descanso final prometido desde o princípio. Aí a gente pulou lá para Gênesis 2, que diz assim: assim pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia
de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aqui, irmãos, a obra do capítulo 1 prepara o caminho, o descanso do sétimo dia, aponta para algo maior. Em Mateus 11, 28, vai dizer assim: vinde a mim e eu vos darei, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Em Hebreus 4, 9, resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, o descanso não é apenas cessar o trabalho, mas é comunhão com Deus, plenamente restaurada em Cristo Jesus. Aqui, o descanso do sétimo dia, aqui está apontando para Cristo. Cristo é o descanso. Não é cessar de trabalhar, é o descanso do Senhor. E não é a morte, porque tem gente que diz assim: descansou do Senhor. Não, é o descanso das nossas almas. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou eu darei descanso. O descanso é a pessoa de Cristo. O descanso não é apenas o cessar do trabalho, é a comunhão com Deus plena, restaurada em Cristo, porque nós somos separados de Deus. Irmãos, o mundo vive exausto porque busca descanso na criação. Mas o verdadeiro descanso está no Criador revelado em Cristo Jesus. Deus descansou, não porque estava cansado, mas para nos ensinar. O ser humano precisa mais do que parar o corpo, precisa descansar, precisa de descanso para a sua alma. Hoje vemos pessoas cansadas emocionalmente, hoje nós vemos pessoas cansadas espiritualmente, tem muita gente cansada da vida, e Jesus disse: vinde a mim e eu vos darei alívio. Vinde a mim e eu vos darei alívio. O descanso, irmãos, não está no dinheiro, o descanso não está no lazer, o descanso não está nas coisas desse mundo. O verdadeiro descanso está em Cristo Jesus. Descansa a tua vida nos braços do Pai. Cristo é o nosso descanso. Amém? O verdadeiro descanso está em Cristo. Irmãos, esse texto não é apenas o início da Bíblia, é o fundamento do Evangelho. Antes da queda, da lei, da cruz, nós já vemos Cristo. Já vemos Cristo como palavra criada, como luz verdadeira, como Senhor da ordem, como imagem perfeita de Deus, como descanso eterno. Em Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio de Cristo. Sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, irmãos, a criação nos aponta para Cristo. Isso é maravilhoso, porque ele é a palavra. Porque João diz: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como luz verdadeira, não a luz do sol que nos queima, que nos sapeca, mas como a luz que dissipa as trevas da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, da cruz que nos da luz que nos conduz ao caminho da vida eterna. Amém? Que o Senhor possa estar ministrando no nosso coração e nos revelando
a verdade da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor que nos edifica, que nos ensina, que nos corrige e que nos mostra quem nós nos tornamos em Cristo Jesus, quem Cristo é na nossa vida, que poder Ele tem, que autoridade Ele tem sobre nós. Amém? E é por isso que nós servimos. Vamos orar? Certo. A irmã Ana se queimou fervendo água lá e foi sério. Mas está se recuperando. Sim. A gente não pode deixar de orar pelo nosso propósito de oração, que é Miqueias, pela vida da irmã Paulinha, agora pela vida da irmã Ana. Nós não podemos deixar de orar uns pelos outros, sempre nas tuas orações. Tem gente que escreve no caderno para não esquecer. Ore uns pelos outros. Amém? Senhor Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor e te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, que ela possa nos edificar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor tem derramado chuvas sobre nossa região. Somos gratos ao Senhor, que o Senhor continue abençoando, derramando mais chuvas, ó Deus, para que possa produzir, ó Deus, o milho, ó Deus, o feijão, a mamona, trazendo prosperidade a esse lugar, trazendo, ó Deus, alimento para os animais, água para os poços, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Dependemos do Senhor, por isso nós pedimos ao Senhor. Ó Pai, nós queremos entregar a irmã Ana diante do altar do Senhor, a sobrinha de Ju, continuar, ó Deus, intercedendo, esperando, ó Deus, o agir do Senhor, o toque do Senhor sobre a vida de Miqueias, ó Deus, sobre a vida da irmã Paulinha, de Marlos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor os visite com cura, com libertação, com transformação, com a revelação do Senhor para a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Ó Deus, pois somos carentes do milagre, ó Deus, embora cremos que o Senhor pode fazer ainda nos dias de hoje, porque Tu és o mesmo Deus, ó Deus, por isso nós pedimos e crendo no milagre do Senhor, na ação sobrenatural do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos leve agora em paz para os nossos lares, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, nos guardando, livrando de todo mal. É em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém? Deus abençoe. Terça-feira eu não vou poder vir, porque senão eu sou preso. Minha